Maravilhoso você ter convidados na igreja? Hã? Fala sério. O dia que você trouxer o seu amigo, pode ter certeza que eu vou ter a alegria de abraçar o seu amigo, cumprimentá-lo, chamá-lo pelo nome e orar por ele. Nós temos a alegria de receber amigos em nossa casa, não temos? Eu, quando posso receber alguém em casa, eu fico super... Eu não estou podendo receber ninguém em casa. Não cabe. A porta da sala não está abrindo ainda de tantas caixas que tem lá. Mas quando chegarmos hoje em casa, nós vamos trabalhar naquilo um pouco mais, né? Porque eu não posso parar. É muita coisa, e aí a gente vai trabalhando, e vai fazendo, e trabalhando, e uma hora dessas aquelas caixas somem de lá, se Deus quiser. Não é isso, irmão Anísio? Quero convidar você para abrir a Bíblia. Nós vamos pedir que o Espírito Santo nos abençoe agora ao estudarmos a palavra. O livro que nós vamos estudar hoje é o livro do patriarca Jó. Os estudiosos da Bíblia afirmam categoricamente assim, lógico que alguns têm dúvida a respeito, de que Moisés teria sido o autor do livro de Jó. E muito possivelmente o livro de Jó teria sido o primeiro dos 66 livros do cânon sagrado a ter sido escrito sob inspiração divina. A autoria, Moisés. E o tema geral do livro do Jó, que tem o nome de Jó, é a descrição do sofrimento, é a saga de um homem comum, como ser humano, vamos dizer, mas não tão comum assim, que passa por reveses em sua vida. Normalmente, quando a gente ouve falar de Jó, nós atrelamos a sofrimento ou paciência, ou sofrimento e paciência juntos. Alguns falam, paciência de Jó, vai sofrer assim como Jó, não é? Só que nesta oportunidade, nós gostaríamos de te dar algumas lições importantes. Lohane, que bom que você veio. Senti sua falta ontem, mas fiquei feliz que você está aqui hoje. Bem-vinda sempre. E interessante é que quando nós deparamos com Jó, você vai perceber algumas vezes assim nas minhas falas que eu gosto de ter um contexto. E o contexto que eu busco na vida desse patriarca aqui, quando Moisés escreve, eu sou fã de Moisés, pela didática dele. Você vai perceber que ele tem um modo de escrever diferenciado. Aliás, Moisés foi um homem de uma cultura tremenda, ele foi preparado, ele foi lapidado para assumir o trono do Egito. Deus gastou 40 anos com Moisés no deserto para desconstruir alguns conceitos e reconstruir novos conceitos. Por isso que ele tem, na fase de vida dele, 3 etapas: 40 anos do seu nascimento até o momento em que ele comete um homicídio no Egito. Aí ele foge para não perder a vida e ele passa 40 anos pastoreando ovelhas. Olha que serviço impressionante, cuidando de animais, num lugar inóspito, no deserto. E depois de 40 anos, Deus aparece a ele e dá a ele um legado, uma obra a ser feita, que é resgatar, libertar a nação de Israel da opressão do Egito. E você vai perceber ao longo da história, ao longo da escatologia bíblica, que esse Egito, lá no Apocalipse, é uma forma ilustrativa também da opressão que o povo de Deus tem. Nós temos 2 inimigos em comum ao longo da Bíblia que foram opositores à nação de Israel. Número 1, o Egito. Número 2, Babilônia. E você vai ver estas 2 nações tipificadas no Apocalipse. E Moisés, ele tem esta saga de libertar o povo de Deus do Egito. E quando Moisés morre, você vê lá no livro de Tiago, uma batalha, uma luta em torno do direito ao corpo de Moisés, que Moisés foi ressuscitado. E ele aparece no Monte da Transfiguração. Então Moisés é um grande personagem na história hebraica. Tanto é que falam em Moisés como sendo uma referência também às leis de Moisés, que não eram leis de Moisés, eram leis divinas dadas por Deus para regulamentar o serviço do sacerdócio e também as relações múltiplas dentro de uma nação que estava saindo de um período de escravidão
e agora está vivendo uma realidade na sua própria terra. Então, quando nós chegamos aqui no livro de Jó, no capítulo 1, ele faz uma descrição do personagem. Primeiro quando ele fala sobre a criação, lá em Gênesis capítulo 1, ele fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, ponto. Ele vai contar para a humanidade como foi que a terra foi criada. Ele fala assim, você quer saber como é que era isso aqui antes? Isso aqui não tinha nada, era vazio. Foi Deus quem fez. Quer saber como? Primeiro dia, quer saber essa história? Sábado que vem, aliás, no sábado, iniciando os 10 dias de oração, eu vou pregar sobre a criação do mundo. E eu vou cantar uma música muito bonita, a capela também. Deus, somente Deus. Já ouviram essa música? Ela é muito bonita. Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém. Do magnífico ao comum, Ele fez a cada um. Foi Deus, somente Deus. Começa hoje e termina depois. Volta para você ouvir toda a mensagem, tá bom? Só uma palhinha. Então, no livro de Jó, ele segue a mesma dinâmica. Ele fala assim, havia um homem na terra de Uz. Você acredita que em Uz houvesse apenas um homem? Não era apenas um homem, mas dentre tantos homens que havia na cidade de Uz, houve lá um camarada, um homem chamado por Deus, e dá aqui o nome dele era Jó. E daqui a pouco eu quero substituir o nome deste Jó pelo seu nome, para você entender que Deus também tem uma missão para você. E que Ele chamou você pelo seu nome, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe aonde você está e para onde você vai. E melhor, aonde você for, Ele já está lá esperando por você, de braços abertos. Então havia um homem, mas este homem da terra de Uz tinha um nome, e o nome dele era Jó. Tudo o que é importante no cenário da história de qualquer situação é um ser humano. O ser humano é a razão de ser do universo depois de Deus. Você já chegou a algum lugar? Cheguei hoje pela manhã aqui, só tinha o carro do André no estacionamento. Eu olhei, estava tudo quieto. Sabe o que faltava? Não eram os carros, mas as pessoas que vinham trazidas pelos carros. Faltava você. Então, na história do ser humano, o ponto importante chama-se ser humano abaixo de Deus. Para que a coisa aconteça, algum ser humano tem que estar envolvido. Deus gosta de gente, Deus ama pessoas. Deus ama você. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, e Ele vai desdobrando este plano um dia de cada vez. Por isso que na primeira hora do dia você tem que ir à presença de Deus, perguntar, Senhor, bom dia, qual é o teu plano, qual é a tua agenda para a minha vida hoje? Jesus fazia isto. Ellen White fala no livro do Desejado de Todas as Nações, que bem cedo o dia encontrava Jesus num lugar solitário, orando. Ele ia para o monte e lá ele descia para encontrar a multidão. Ele subia, buscava bênção e descia trazendo bênção para as pessoas. Ele ficava em comunhão, buscando saber qual era o plano de Deus para aquele dia. Sendo Deus, ele buscava o próprio Pai para saber qual era o projeto de Deus para a vida dele. Deus tem um plano para a sua vida no dia de hoje. E por isso que ontem eu incentivei você como família e como indivíduo a ir da presença de Deus na primeira hora do seu dia. E dizer assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Este homem, e aqui temos 4 preciosas virtudes de uma pessoa que teme a Deus. Primeira delas, este homem era íntegro. Virtude maravilhosa que nós não adquirimos comprando-a no Mercado Livre, na internet, na padaria, no mercado, na feira. Mas na padaria, no mercado,
na feira, na internet, nós demonstramos se temos ou não temos a integridade da qual Jó era um testemunho vivo. Eu gostaria de apenas desdobrar um pouco o termo. Eu estou olhando aqui para cima porque ontem essas caixas me judiaram bastante, porque eu estava solto demais aqui, agora eu estou mais quieto ali, mas eu estou tentando me localizar para não fazer aquele problema do microfone. Mas vamos aqui à pia batismal. Você pode observar que existe aqui uma forma de adorno, de revestimento na pia, está vendo? São pedras. Em algum lugar, não sei onde, no nosso país, isso aqui fazia parte de um bloco de pedras. E foi lá o homem, cortou um bloco enorme, levou para uma marmoraria, provavelmente. Essa marmoraria desdobrou, cortou em ripas, e depois cortou em placas, em filetes. E você deve saber que essas placas, na verdade, que estão aqui, elas são pedaços finos, mais ou menos desta dimensão, de 3 a 5 centímetros no máximo, por uns 2 milímetros, por uns 2 ou 3 no máximo de altura. E foram colocadas aqui. Isto é o que foi desintegrado da natureza. Foi mutilado, foi multifacetado, foi cortado em lugares diferentes. E eu, sinceramente, não tenho ideia se esta peça que está aqui, lá na natureza, ela era contígua, ou seja, junto dessa daqui. A Bíblia fala que Jó era um homem que era íntegro, não passou pelo processo de mutilação, ou seja, não estava dividido, não estava multifacetado. Essa é a primeira virtude de um homem que sai do anonimato e é colocado na galeria dos heróis, e a sua história é contada há séculos e nós o veremos na eternidade, para a glória de Deus. E aqui a primeira lição que eu tiro para nós como seres humanos é assim: não podemos estar com a nossa vida dividida. Por isso nós cantamos, é prazer servir a Cristo. Quando você decide servir a Deus, você precisa entender que Ele vai cuidar de toda a sua necessidade. É a palavra dele. Ele fala assim: o meu Deus, segundo as suas muitas misericórdias, suprirá a Fernando cada uma das suas necessidades. Não é maravilhoso isso? Não são os meus caprichos, não são as minhas vontades ou os meus desejos, mas são as coisas que de verdade eu necessito. E a palavra diz: o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. Você acredita isso? Diga amém. Ele vai suprir. Essa é a primeira virtude de um homem que serve a Deus: íntegro, não está dividido. A integridade é uma virtude maravilhosa das pessoas que, o que elas são em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer circunstância, elas serão sempre as mesmas pessoas. Elas não terão dupla ação, ou não agirão movidos pela conveniência do momento. Elas agirão baseadas em valores e princípios que regem a vida de quem quer morar com Deus na eternidade. Não estará em busca de passageiras vantagens ou lucros momentâneos, seja ele financeiro, seja ele ético, seja ele moral, ou seja o que for. Primeiro é a virtude que você e eu temos que pedir a Deus nesta semana, nesse dia: Senhor, dá-me esta integridade. Não me deixe estar dividido entre servir a Deus e servir ao mundo. Esta é a primeira virtude deste homem que é temente, que é reto na presença do Senhor. A segunda virtude diz que ele era íntegro e também reto. O que é o homem reto? É a pessoa que você pode crer no que ele disser. Não há a possibilidade de que a pessoa diga uma coisa e queira significar outra. Ele segue o conceito bíblico: assim falai e assim procedei. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E nós vivemos uma cultura em nosso país onde muitas coisas são feitas de forma dúbia. Inclusive existe na linguagem do direito o que é chamado de o direito da dúvida.
eu fico no direito da dúvida. E aí a pessoa fica ali em cima daquele direito, a pessoa tripudia. Você tem que entender que nós, como cristãos, não deveríamos deixar dúvidas na mente das pessoas. Eu acho tão bonito quando um casal vem aqui à presença do Senhor bem vestidos, a igreja toda arrumada, e ali então eles dizem sim diante do Senhor. Recordo-me de uma cerimônia de casamento a qual eu não presidi, mas foi tão impactante o que aconteceu que as pessoas no outro dia falavam. A noiva, quando perguntada, você promete assim e tal, ela falou assim, na medida do possível. E eu disse para o pessoal, se fosse eu que estivesse celebrando a cerimônia, não que eu seja melhor que ninguém, eu diria para ela, não tem medida do possível, é sim ou não. Então, o reto é aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça, não importa a idade, que quando você pedir uma informação, a informação que você receber vai ser exatamente aquela. É a pessoa, por exemplo, que diz para você, olha, o endereço é lá naquele lugar, só que o senhor cuida, ou a senhora cuide, porque na próxima esquina, do lado direito, tem uma boca de lobo, um bueiro, que a tampa sumiu. E ontem caiu um carro lá e a pessoa teve um prejuízo tremendo. Assim pensa a pessoa que é reta. A pessoa que não é reta, diz, é lá. E fala assim, você tem olhos, ouvidos, perceba por onde anda, eu não sou responsável por você. Então, esta pessoa que tem a retidão tem interesse do bem-estar do outro. O seu bem-estar, Anísio, significa a minha felicidade, porque se você está bem e você é meu amigo, eu fico feliz pelo seu sucesso. O homem reto é assim. Quando ele faz uma negociação, a negociação que ele faz, que ele realiza, não tem senão. É aquilo e acabou. Então, esta é a virtude número 2 deste homem chamado Jó. Ele era íntegro e ele era reto. Se você seguisse os passos por onde ele caminhava, você podia ter certeza que eram passos que estavam sendo dados, conforme a Bíblia diz, em veredas, em caminhos de justiça. Ele procurava fazer as coisas em harmonia com aquilo que Deus tem. Isto significa consagração. Não é significado de ser perfeito, porque nenhum de nós consegue ser perfeito. Santificação, o que é? É a harmonização da vontade minha com a vontade que Deus revela através da palavra, através da oração, através dos escritos inspirados de Ellen White, através dos sermões que a igreja apresenta na figura de um pregador que aqui Deus traz. Então, este é o segundo predicado, a segunda virtude de alguém que quer morar na eternidade com Deus. Integridade, número 1, retidão, a número 2. Terceiro princípio, na vida deste homem, de valor que ele tinha, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. A palavra diz, o temor do Senhor é o princípio, é o início, é o start da sabedoria. Quando nós lemos aqui que Jó era um homem que tinha temor a Deus, esse temor é diferente daquilo que nós entendemos como medo. Ele não tinha medo de Deus. Deus não quer que você e eu tenhamos medo, mas Deus deseja a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa admiração. E quando eu tenho respeito, eu tenho reverência e admiração, eu me comporto em relação àquela pessoa de maneira diferenciada. Eu vou olhar naquela pessoa com um sentimento de que Ele, Deus, é eterno e eu sou finito. A palavra diz no Salmo 90 que a minha vida pode chegar a 70 e alguns com robustez um pouquinho mais, o resto é canseiro e enfado. Então, quando eu contemplo Deus na sua eternidade, eu percebo que Ele, embora sendo eterno, Ele tem misericórdia de mim e me permite viver algum tempo, mas a minha vida tem um limite. Então, eu vivo dentro de uma moldura chamada tempo, da qual eu lanço mão cada dia uma fatia de 24 horas e subdivido-a em horas, em minutos, em segundos, e o meu tempo é algo que eu posso administrar para Deus. E nada é tão democrático para nós como o tempo. Em qualquer lugar no universo de Deus, o tempo é igual para todos. Então, quando fala aqui que ele era temente a Deus, ele tinha esta contemplação. Por exemplo, ele contemplava a santidade de Deus.
E ele dizia, eu sou falho, eu sou pecador. Então, eu admiro esse Deus, eu tenho respeito, eu tenho reverência para com Ele, porque além dele ser um Deus eterno, Ele é um Deus santo, e eu pecador. Então, Deus não tem nenhuma pretensão, nunca teve na palavra, você vai ver isso, que a gente tenha medo dEle, mas que a gente tenha este respeito. Então, quando eu contemplo a grandiosidade do universo de Deus, quando eu contemplo os atributos de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua mansidão, a sua longanimidade, sabe? Eu falo assim, uau, olha quem é Deus. E como ser humano, eu caio prostrado diante dele e falo assim, o Senhor é bom, e a sua misericórdia se renova a mim cada dia, cada manhã. Essa é a terceira virtude que nós não encontramos a preço nenhum. Ela é oferecida a nós mediante a graça maravilhosa de Jesus, da qual o pastor Servet cantou tão bem aqui na língua inglesa, e estava aqui a tradução para nós. É de graça, vinde comprar, sem dinheiro, sem preço. E você sabe que quando a gente vivenciar isto em nossa vida, vai fazer diferença em tudo. Na maneira como a gente come, na maneira como a gente bebe, na maneira como a gente namora, na maneira como a gente casa, na maneira como a gente conversa com as pessoas, na maneira como a gente navega nos sites da internet, no que nós repassamos ou recebemos através do WhatsApp, nas mídias sociais. Eu acho fantástico isso. Hoje pela manhã eu repassei algo maravilhoso que eu recebo todos os dias de um amigo meu, o pastor Jefferson, lá de São José dos Campos. Eu repassei alguma coisa muito interessante. Ele falou assim, a gente pode deixar na vida das pessoas cicatrizes ou marcas. Uau! O que é que eu estou deixando na vida das pessoas? Marcas ou cicatrizes? Percebe? Então, estas virtudes que Jó tem aqui apresentadas, não são oriundas dele mesmo. É fruto de uma relação profunda com Deus. Por isso que mais tarde ele fala assim, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Ele fala da ressurreição mais na frente. Nós não vamos passar por isso hoje não. Hoje é só uma introdução. Nós estamos aqui no verso número 1. Ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele fala assim, eu verei a Deus com estes próprios olhos, não outros. Olha que confiança plena. Esse sermão não termina hoje, eu só estou dando uma introdução, porque depois nós vamos trabalhar um pouco mais o contexto do que acontece, porque o que acontece com o texto bíblico aqui? Jó está dizendo assim, deixa eu dar para vocês o perfil do personagem dessa história. Então ele vai pontuando assim, 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 assim. Agora olha a família dele, olha o potencial econômico dele. Está vendo tudo isso? Você acha que tudo isso é o suficiente para você ser feliz? Você acha que por ter posses materiais, por ser íntegro, por ser reto, por ser temente a Deus, por desviar-se do mal, você está isoladamente garantido que nada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda? Não é isso que Deus diz. Nós não vivemos aqui o evangelho da prosperidade. Nós queremos viver o evangelho da fidelidade. Fidelidade a Deus apesar de. Fidelidade a Deus embora aquilo eu permaneço leal, eu permaneço fiel ao Senhor. Terceira virtude na vida deste homem de Deus. Não bastava ser íntegro, não bastava ser reto, não era suficiente ter o temor de Deus. A quarta virtude desse homem de Deus qual era? Ele desviava-se do mal. A gente poderia até aqui viajar um pouco numa janela da imaginação e entender que o mal poderia ser aquilo que acontece de ruim, mas o mal personificado numa própria pessoa, que é a pessoa de Satanás. Então você vai perceber logo em seguida, na leitura do livro, capítulo 1 e capítulo 2,
que ele é confrontado diante do universo como sendo o cartão de visita de Deus perante o universo todo. Representante de Deus. Viste meu servo Jó? Olha que poder nessa expressão. Ei, viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Neste verso onde fala que ele se desviava do mal, aqui está para nós, no século 21, onde nós temos acesso à informação na palma da mão, no clicar de um dedo, no estalar de um dedo. A gente tem o mundo inteiro à nossa mão. A coisa acontece lá do outro lado, num outro continente, e em questão de segundos, a mídia já espalhou tudo. E a palavra de Deus fala assim: vê de tudo, retende o que é bom. A gente não pode satanizar tudo, mas nós temos que ter o crivo, nós temos que ter uma peneira, nós temos que ter um filtro. E o que é que você tem como referência para filtrar o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? A minha consciência. Cuidado em confiar demais na sua consciência, porque você tem que ter a percepção seguinte: quanto mais próximo você estiver da fonte da verdade, maior será a sua percepção do que é certo e do que é errado. Quando Jesus fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, esse verbo esconder quer dizer, eu guardei com cuidado para que ninguém roube, para que ninguém tire, para que ninguém tenha acesso àquilo que lá está. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, diz o verso. Então, quando Jó é descrito como alguém que desviava-se do mal, é você fechar os ouvidos para aquilo que não é bom. É você fechar os seus olhos, bloquear as suas vistas para aquilo que não vai edificar, porque aquilo que você não vê, o coração não sente. E uma imagem tem um poder muito grande, e a gente tem que entender que nós vivemos nesta modernidade, e que nós temos hoje uma série de coisas que são preparadas para fazer, como diz na linguagem comum, para fazer a lavagem cerebral, que a linguagem comum diz, para fazer a cabeça. Esse processo é uma repetição constante, e a repetição constante do erro parece tornar aquilo que era errado certo, e o que era certo errado. Então, o desviar-se do mal envolve uma decisão da sua capacidade volitiva, que é a sua capacidade de escolher. Deus deu a você a liberdade de escolher, e nesse universo que existe entre o bem e o mal, essa batalha, o campo de batalha acontece aqui em nossa mente. E Deus usa os subterfúgios legítimos do amor, da bondade, da misericórdia. Agora Satanás, ele usa o quê? A mentira, ele usa o engano, ele usa a capciosidade, ele usa a astúcia. E às vezes você olha para alguma coisa que tem um brilho, que tem uma cor bonita, que tem um sabor doce, porém depois aquilo vai ser trevas. Aquilo que aparentemente era doce vai ser amargo, aquilo que era alegria transformar-se-á em pesar, em tristeza, em lamentação. E quando você olha no aspecto de Jó, que ele desviava-se do mal, ele lá na frente ele fala até da pureza moral. E sabem, queridos, eu tenho tido a oportunidade de lidar com alguns assuntos relacionados à família, e é impressionante o quanto pessoas têm sido impactadas, lares destruídos, casamentos arruinados, empregos perdidos. E eu falo para você uma coisa: hoje, as empresas estão pesquisando o seu perfil nas redes sociais. Não se iluda. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você posta alguma coisa na rede social, você está dando a milhões de pessoas que têm acesso ali a estenderem e fazerem um juízo a seu respeito. Sabia disso? Quando a pessoa vê uma frase, quando a pessoa vê uma piada, quando a pessoa vê uma fotografia, quando a pessoa vê alguma coisa dessa natureza, é terrível. Por exemplo,
Eu, quando tenho acesso às mídias sociais, outro dia tinha uma propaganda de um determinado produto, que era um automóvel, e estava escrito assim: Lurbene Cardoso curtiu isso. Eu perguntei: você viu isso daqui? Ela falou: não. Mas eles lançaram mão e dizendo assim, que a Lurbene tinha visto aquilo. E colocou junto daquele nome outras pessoas. Essa é a mídia que nós temos. No mundo político hoje, por exemplo, você vê essas coisas todas de Facebook que repassa o seu perfil para outras pessoas, e essas pessoas vão pesquisando onde é que você andou, o que você falou, o que você escreveu. E quando uma empresa séria vai pesquisar o nome de um para contratar alguém, eles visitam inclusive as mídias sociais. Então, eu como pastor, quando eu posto alguma coisa, eu às vezes apago. Porque não que seja algo errado, eu fico pensando, o que é que vão interpretar desta minha fala aqui? E de vez em quando alguém se aventura a fazer algumas brincadeiras sérias. Brincar com coisa séria. Eu quero dizer para você, lembre-se que Deus tem um projeto para você, para a sua vida. Faça uso da mídia social, mas faça com que ela navegue a seu favor e não a contrário a você. Potencialize aquilo que tem de bom. Ontem mesmo eu estava aqui falando para os senhores, era para ter dito, aproveito o momento aqui, a deixa para dizer, que ontem eu era para ter mencionado que a meditação matinal está dentro do site da CPB, é só você digitar ali, maiscpb.com.br, e a meditação matinal vai aparecer na tela do seu aparelho gratuitamente. Mais CPB, ali você tem a literatura gratuita, para você fazer o seu devocional em casa. Então, queridos, o meu tempo já não permite ir muito mais além. Eu vou ficar apenas com o verso 1, do capítulo 1 de Jó. Pastor, quando continua? Mais na frente nós continuaremos. Mas nesta manhã eu gostaria de dizer para você que Deus tem, assim como teve para a vida de Jó, um plano especial para você. Essas virtudes que nós aqui trabalhamos em cima de cada uma delas, elas podem ser suas também. Elas são oferecidas a você mediante a comunhão diária com Deus. Meu povo, é hora de nós buscarmos ao Senhor Deus. Quanto tempo nós vamos ficar neste mundo? Eu não sei. Pode ser que fiquemos uma semana. Por quê, pastor? Jesus vai voltar? Não, não é isto. É a incerteza, a certeza da incerteza. Como assim? A certeza de que a vida é incerta. Nós estamos aqui, não estamos? Quem de nós garante que amanhã estaremos de novo? Não vivemos nós numa sociedade violenta? Então, a minha vida, ela precisa estar, a sua vida precisa estar nas mãos de Deus a cada minuto. Para que Deus possa fazer de você um instrumento de honra, de glória, de bênçãos. Lembre-se, a palavra de Deus é a nossa fonte. Eu gosto muito de um pensamento de Ellen White. Vamos se acostumando com Ellen White. Eu gosto muito de mencionar Ellen White. Para aqueles que talvez não saibam, Ellen White foi chamada por Deus para liderar a igreja adventista, junto com outros homens, lá pelos idos de 1844 para frente. Ela deixou um legado riquíssimo, preciosíssimo, de instruções, apesar de ter vivido lá até 1915. O que ela escreveu é muita bênção e tem sido inspiração para muitas pessoas na saúde, na educação, na família, no evangelismo, nos empreendimentos. São conselhos inspirados. E ela fala assim: os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, não conhecem adiantamento e nem atraso. Ah, mas está demorando. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus tem o tempo dele. Deus deseja que você viva ao lado dele. Deus deseja que você cultive pelo poder da comunhão diária, pela leitura da Bíblia, pela leitura dos livros do Espírito de Profecia, pelo testemunho pessoal, pelo estudo bíblico que você pode compartilhar com alguém,
a experiência de caminhar com Jesus. Você deseja caminhar com Jesus? Eu quisera andar com Cristo sobre o mar da Galileia, ao seu lado pela Judeia, partilhar da celestial missão. Com Cristo estar, com Ele andar, sentir em mim essa emoção. Bem sei, Senhor, que um dia sentirei, bem junto a Ti, Jesus, no eterno lar. Eu quisera estar com Cristo, ver as suas mãos curando, e ao seu lado sempre andando, partilhar da celestial missão. Com Cristo estar, com Ele andar, sentir em mim essa emoção. Bem sei, Senhor, que um dia sentirei, bem junto a Ti, Jesus, no eterno lar. Terceira estrofe, vamos comigo? Eu quisera andar com Cristo de joelhos lá no horto, implorando de Deus conforto para seu filho suportar a cruz, com Cristo estar. Sentir em mim essa emoção, bem sei, Senhor, que um dia sentirei, bem junto a Ti, Jesus, no eterno lar. Eu quisera andar com Cristo quando ao céu subiu. Eu quisera estar com Ele, para sempre tê-lo junto a mim. Cante comigo de gostoso. Com Cristo andar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Bem sei, Senhor, que um dia sentirei, bem junto a Ti, Jesus, no eterno lar. Amém? Será que eu poderia orar por você neste momento? Quando você estender a sua mão e dizer: Senhor, eu quero andar contigo, neste dia e nesta semana. Mostra para mim o que é para eu fazer. Ensina para mim como viver, como falar, como agir, como reagir. Sabe por quê? É um grande conflito. Não esqueça isso. Lembre-se sempre. É uma batalha. Cada dia é uma batalha. Algumas vezes a gente sai ferido, magoado, machucado. Alguns de nós mutilados moralmente, porque a batalha atacou a gente frontalmente. Mas lembre-se que enquanto existe a guerra, a batalha continua. É uma batalha a cada dia. Será que eu posso orar por você? Você gostaria de pedir a Deus nesta manhã: Senhor, eu quero as virtudes de Jó, pela graça da comunhão diária contigo. Se o seu desejo é este, eu vou pedir para você levantar a sua mão neste momento, num gesto simbólico, dizendo do seu desejo de andar com Jesus, assim como também Jó
viveu com Jesus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Pelo ministério do Senhor Jesus, na corte celestial, intercedendo por nós, apontando a sua mão cravejada, dizendo: foi por Ele. Validando, Senhor Deus, a promessa de nos redimir, nos resgatar e nos restaurar, para andarmos ao teu lado e contigo sempre. E neste dia, início de uma nova semana, nós queremos dizer ao Senhor que o nosso desejo, a nossa vontade é caminhar ao teu lado. E eu quero, Senhor Deus, junto com esta irmandade que aqui estamos, solicitar a graça do Espírito Santo. Que a gente, antes de sair do nosso quarto, tenha um tempo de comunhão, de oração, de leitura da Tua Palavra, e ela nos alimente, que ela nos nutra espiritualmente, para que no embate do dia a dia, naquele momento no trânsito, quando alguém for desaforado com a gente tenha a resiliência de entender que ali está o grande conflito. Naquele momento em que a gente estiver para fechar um negócio, e a proposta é de lucro fácil, e ao mesmo tempo prejuízo para o nosso cliente, ajuda-nos a sermos negociantes honestos, e que a gente viva esta experiência no dia a dia. Aqui temos pessoas que lidam com negócios, com pessoas diferentes, onde muitas das vezes o que impera é a preocupação com ganhos maiores. Deus, que os irmãos dessa igreja continuem sendo bênçãos nos seus negócios também. Quando eles entrarem em escritórios, ou saírem desses escritórios, ou quando alguém adentrar o escritório deste irmão, ou desta irmã e sair dali, que a pessoa saia sentindo que esteve na presença de um representante de Deus aqui na terra. Abençoa as famílias aqui, os lares, que andem contigo, e que o Senhor nos dê uma experiência de vida e de preparo para a eternidade. Pai, coloco neste momento a nossa vida como família adventista diante do teu altar. Que o Senhor dirija-nos da melhor maneira possível e nós sejamos humildes e ao mesmo tempo cordados com a tua vontade. Nós oramos humildemente e o fazemos em nome de Jesus. Amém.